Se você tiver com o caderno em mãos, anote algumas frases de empoderamento que eu vou te passar, como se fossem mantras que você vai ler para enraizar na sua cabecinha e você conseguir respirar fundo, respirar firme e forte para continuar. Não existe fracasso, apenas existe um feedback e novas formas para tentar. O que acontece com isso? O que a gente pode refletir? Se não existe fracasso, não é interessante, não é nem um pouco legal você se sentir triste, frustrada ou mesmo culpada se você teve uma perda. Ah, Moni, parece fácil falar, mas e agora que eu tô passando por isso? Na live de ontem eu falei exatamente sobre desenhar um quadrado, né, um aquário na folha de papel e você colocar os seus mapas. O que está me atrapalhando? O que polui aqui o meu território, o meu aquário de futura mamãe? E uma das coisas são os sentimentos negativos. Então, para quem estava na live de ontem, resgata esse desenho aí que você vai continuar preenchendo ele. Você vai continuar desenhando, colocando coisas ali. E hoje nós vamos colocar sentimentos. Ontem a gente colocou doenças, a gente colocou coisas que aconteceram nos nossos exames e hoje a gente vai colocar emoções. Emoções pesadas que realmente estão relacionadas à dificuldade. E ontem nós falamos que o passado literalmente tem que ficar para trás. Porque se eu trouxer o passado toda vez à tona, eu não consigo porque eu já perdi, eu não consigo porque eu tenho trombofilia, eu não consigo porque eu tenho ovário policístico, eu não consigo por isso, isso e aquilo, eu sempre vou ficar o quê? Presa às dificuldades que eu tenho. E eu vou dar muito mais força, muito mais peso para a dificuldade do que força para encontrar uma solução. Então, quando eu passei por uma perda, entenda, é natural que você sinta todas essas coisas negativas e pesadas e tristes. Só que eu não posso ficar dando peso para isso, porque se eu der força para isso, eu não saio desse buraco. E nós estamos aqui hoje justamente para te dar corda, né? Para você sair do fundo do poço. Então, eu vou puxar essa corda para você, eu vou te ajudar, eu vou te dar a mão. E o que mais que você tem que ter aí? Você tem que ter em mente dessas 3 leis que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, que a primeira lei é o círculo vicioso do aquário sujo. O que seria um círculo vicioso do aquário sujo? A gente tem que tomar cuidado, vão anotando, tá, gente? É muito importante, muito interessante como que vai virar a chave na sua cabeça hoje. Esse círculo vicioso do aquário sujo, eu me encontro afundada no medo, afundada na raiva porque a outra engravidou, eu não. Eu encontro afundada na tristeza. Quantas vezes você chorou sozinha, num canto, no quarto, tentando querer entender por que para você ainda não deu certo esse seu positivo? Por que você quer tanto e ele não chega? Então, esse círculo vicioso do aquário sujo, ele envolve muito a frustração. E aí, a gente se sente pior do que o cocô do cavalo do bandido, né? Porque fala, não, eu sou uma catástrofe, eu não sou nada, se eu não mereço nem ser mãe, o que eu vou merecer então? E aí o círculo vicioso do aquário sujo faz com que você fique triste fisicamente, emocionalmente, e isso respinga no trabalho, não tenho vontade de trabalhar. Respinga no relacionamento, para que eu vou namorar? Como que eu vou ter tesão nas coisas, no marido, se eu não conseguir engravidar, se eu tive um aborto, se eu passei por uma perda? Muitas vezes, ontem mesmo eu falei com uma aluna que ela teve uma perda, infelizmente, e ela ainda não conseguiu expulsar naturalmente o bebê. Tá ali, tá tão preso a ela, com tanta dificuldade, o médico tá esperando naturalmente e a gente tá ajudando ela com todas as vitaminas possíveis, né, e necessárias para ter o aborto aí natural, mas o bebê, o embrião tá ali, tá difícil de desapegar, difícil de sair. E a gente gostaria que não precisasse passar por uma curetagem, que queira ou não, é invasivo. E esse círculo vicioso do aquário sujo, a gente tem que tomar cuidado para não ter ansiedade em dose dupla. Anota isso. Eu vejo muitas mulheres todos os dias falando assim, Moni, eu tenho ansiedade por ter medo de ficar ansiosa.
Então, eu já fico ansiosa com medo de que eu não vou conseguir. Eu já fico ansiosa com medo de que eu vou perder de novo. Eu atendi uma aluna que ela tem ansiedade extrema, absurda, de achar que ela não vai conseguir engravidar. E que se ela conseguir, do filho dela dá trabalho, usando droga, sendo um adolescente cheio de problemas. Então, olha o acúmulo do aquário sujo. E se a gente fala em 12 pilares de limpeza do aquário, imagina, se eu tenho o aquário sujo aqui da mente e das emoções, que é algo que anda junto, não tem muito como separar, eu não tenho força para cuidar dos hormônios, muito menos da alimentação, porque eu simplesmente ligo o quê? O foda-se. Só que ligar o foda-se não é simplesmente ter a irresponsabilidade de não dar prioridade para aquilo. É porque você colocou como prioridade algo mais importante. Então, assim, eu não vou dar prioridade para o meu trabalho, ou para cuidar do meu peso, ou cuidar da minha libido, porque a prioridade está sendo o quê? A minha perda. Eu tô tão no fundo do poço que eu perdi, que o resto acho que eu vou cuidar, acha que eu vou tirar a sobrancelha, acha que eu vou passar batom, acha que eu vou dormir cedo? Para que eu vou tirar o açúcar? Eu vou comer mesmo, eu perdi. A Claudinha, uma aluna minha, paciente, que também fez live e teve a perda depois, e falou isso, né? Contou para todo mundo na live a perda de gêmeos. Ela falou: passei por isso, a minha fase de luto, e a Claudinha é psicóloga, e ela estava aqui para nos ajudar e ajudou muito. Hoje ela está numa fase maravilhosa. Mas ela falou assim: naquele momento que eu tive a perda, eu fiquei um mês sujando meu aquário. E sujando o aquário incessantemente. Porque acha que eu queria comer direito, que eu queria cuidar de mim, se eu perdi 2 bebês ao mesmo tempo, eu liguei o foda-se. E esse momento, entendo, esse momento de luto, de estar no fundo do poço, faz parte. O que a gente não pode achar como ser humano é que, eu não posso ficar triste nunca, eu não posso perder nada, eu não posso... Não. Entender que perda faz parte, por mais que ela doa, por mais que... Imagina um prego cavocando na ferida, um prego enferrujado, cavocando no seu machucado, doendo pra caramba, você gritando de dor. Isso tudo faz parte da maturidade. Nós temos que entender como mães, como futuras mamães e como seres humanos, que a gente vai se importar com o que vale a pena e com as lições da vida. Então, essa primeira lei que eu expliquei para vocês aqui, que eu escolhi, né, do círculo vicioso do aquário sujo, você tem que ter um aprendizado de que passei pelo luto, passei pela perda, me senti pior que o cocô do cavalo do bandido, agora eu tenho que saber sair. Eu tenho que querer sair do ciclo vicioso, porque senão eu só dou valor para a frustração, para o ódio, para a mágoa, para a tristeza, e eu vou continuar deixando isso com um peso muito importante. E aí eu não tenho força nem aspiração para querer ser mãe de novo. O que está valendo mais? A minha dor, meu sofrimento, minha frustração, minha angústia? Ou a minha vontade de ser mãe, minha força para limpar o aquário, a minha motivação, meu estímulo? Porque quando eu inverto e eu começo a olhar para o futuro, o que eu posso fazer, e eu desprendo do passado, que é o que eu já fiz e não deu certo, eu falo, agora vai. Então, aí, hashtag agora vai, eu quero ver vocês enquanto eu tomo água, agora vai. E o seu passado, ele não vai determinar o seu presente. Você pode escrever um presente, um futuro totalmente diferente. Você vira a página. Eu tô com um livro aqui que eu fiz uns resumos enormes para vocês. O que a gente faz? Vira a página, escreve outro capítulo. É assim que funciona. Ai, Mônica, é simples assim? Não, se fosse simples, eu não estaria fazendo uma live só para isso. Não é nem um pouco simples. Precisa de técnica, precisa de estudo, precisa de responsabilidade e de maturidade suficiente para você conseguir. Porque se você falar, não, Mônica, deixa pra lá, a dor é tanta, não consigo, não quero, nem caindo um raio na sua cabeça você não vai. Pra gente sair do círculo vicioso de um vício, né? Do círculo vicioso de um vício, da frustração, da ansiedade, da bebida que seja,
você precisa de ajuda. Essa foi a primeira lei, círculo vicioso do aquário sujo. Quem chegou agora e não entendeu, assiste desde o começo de novo para entender tintim por tintim. E agora nós vamos falar da segunda lei, que é o seguinte. Anotem aí. A lei do esforço invertido da futura mamãe. A lei do esforço invertido. Vocês já ouviram alguma teoria sobre essa? Eu li várias coisas, estudei um monte para criar e modelar leis e coisas que eu acho importante para vocês. Então tem que fazer sentido. Se tiver difícil para entender, vocês falam. Essa lei, esse esforço invertido da futura mamãe, é quando a gente cai em um dos pilares da mente, das emoções, ali da perda, que é a busca insana por uma coisa que só reforça o que eu não tenho. Então, por exemplo, quando você se desespera demais porque aconteceu algo muito trágico e você quer demais conseguir aquilo, você se sente o quê? Cada vez mais frustrado. Entende? Então, por exemplo, eu tô tão focada, uma pessoa que quer ganhar na Mega Sena, meu Deus do céu, ela vai lá, ela joga. Chegou no dia, ela não ganhou. O que acontece? Ela fica mais frustrada ainda. Puta que pariu, eu joguei tanto, eu escolhi os números, nossa, eu fiz cálculo para acertar e não ganhou. Quando a pessoa é muito bitolada, e aí ela derrapa, ela não conquista, ela fica pior do que antes, quando ela nem tentava. Então, por exemplo, quando a gente foca nesse esforço invertido, quando você vai para academia. Quando você vai para academia, entenda isso. O sofrimento que você passa na academia, de suar, puxar ferro, ficar se dedicando 1 hora e fazendo dieta para aquilo, é para você conquistar o quê? Um corpo mais bonito, para você conquistar saúde, para você ter longevidade, para você limpar o aquário. Então, o esforço invertido é o quê? Você faz academia, que é algo ruim, né? Enfim, tem que fazer, não é todo mundo que ama treinar, mas para quê? Para você conquistar o quê? Um esforço invertido. Então, eu faço algo ruim, que é ir lá treinar, mas para ter saúde. Se eu limpo o meu aquário, que dá trabalho, limpar o aquário eu tenho que cuidar dos hormônios, tenho que cuidar do relacionamento, eu tenho que fazer exercício, eu tenho o quê? Que cuidar do meu intestino, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que beber água, etc. É para eu ter o quê? Aumentar as chances do meu positivo. Então, eu me esforço aqui para conquistar algo positivo aqui. Então, aqui é difícil, aqui é fácil. Entendem que é invertido? Então, tudo o que é pesado, tudo que vale a pena, só é obtido se a gente supera o sentimento negativo associado a ele. Então, se eu perdi o neném, eu vou ficar cultivando a frustração, eu vou ficar cultivando o choro, eu vou ficar cultivando o ódio, o medo, a insegurança e aquela sensação de sempre estar sozinha, eu tô dando força para quê? Para não dar certo. Para eu continuar naquela vibe pesada e negativa. Então, eu tenho que pensar o quê? Como que eu saio, né, dessa lei do esforço invertido? Eu perdi, eu tive um aborto, meu neném não se concretizou, não veio para o meu colo, passei aquele momento de luto, o que eu faço agora então? Eu vou limpar meu aquário porque vai aumentar as chances de ter o bebê no colo. Eu vou me cuidar da mente e das emoções terapeuticamente, porque eu vou ser uma mamãe poderosa e com confiança de que esse bebê vai chegar. Então, se eu ficar dando força para algo negativo, eu vou continuar sendo negativo. Então, positivo com negativo. Se aconteceu algo ruim, eu engordei. Não, então eu vou emagrecer porque aumenta a chance de ser mãe. Entendeu? Outra coisa que eu anotei aqui que é bom para vocês associarem é que esses erros todos, esses tropeços que a gente passa na vida, tudo que é mais difícil nos faz mais forte. Concorda? Se eu estudo mais para uma prova, eu me dou bem porque eu fiquei mais inteligente. Se eu treino mais natação, eu consigo nadar mais rápido. Então, toda
parte mais... Olha lá, a Mila, perdeu 4 em 1 ano e meio. Como eu posso ajudar a Mila a resgatar esse potencial de mãe perdendo 4 em 1 ano e meio? São muitas perdas em um curto período de tempo. Então, peraí, o que eu vou parar de fazer que eu estava fazendo de errado para aumentar as minhas chances de dar certo? O que eu fiz? O que eu investiguei? O que eu entendi? A Thaís, ontem na live, ela falou justamente isso. Manela, eu perdi 3, mas não fazia nada. Eu fiz alguns exames, mas eu continuei comendo açúcar, continuei dormindo altas horas, meu marido continuou mais obeso do que nunca e a gente ia tentar um atalho. E tentar um atalho, que é algo ruim, sem você, né? Você monta um quebra-cabeça faltando peças. Você vai para um lugar que você não conhece sem GPS, sem mapa, sem guia. Você vai para um país sem falar a língua, sem saber nada, nem como chegar lá. Você vai se perder, você vai se frustrar, vai dar muito mais coisa errada do que certa. Se você for para um lugar que você não imagina a língua que seja, você não conhece ninguém, você não tem um mapa, você não sabe nada, as chances são que ou você conta com a sorte, mas, né, vamos combinar que é muito raro de dar certo alguma coisa, ou você vai se lascar total. O quanto eu preciso evoluir? É a minha alimentação que tá péssima? É o exercício que eu sou preguiçosa e não faço? É a minha imunidade que mata todos os espermatozoides? Ou é má formação do meu embrião porque o meu marido come mal pra caramba, ou fuma, ou usa drogas, etc. O que eu tenho que entender dessa... Então, assim, resumindo a lei 2, né? A lei do esforço invertido. O que de estragado, o que de errado tem aqui no seu aquário que fez você ter a perda para você conquistar o seu positivo? É aqui que você tem que olhar essa inversão. O que eu vou arrumar do meu aquário para o bebê chegar? E não ficar usando força no problema. Se você der força para o problema, não vai ter sucesso do resultado. E esse passar tentando e perdendo, tem um significado da terceira lei, que é o seguinte: é a cegueira emocional da futura mamãe. Anota aí. Primeiro foi o círculo vicioso do aquário sujo, o segundo foi a lei do esforço invertido da futura mamãe, e o terceiro é a cegueira emocional do casal ou da futura mamãe. E o que é essa cegueira emocional? A gente tem que entender como adultos, e não como crianças, de que é normal as coisas darem errado ao longo da nossa vida. E que é muito normal a gente sentir culpa e a gente querer atalhos ou até mesmo comprar e fazer coisas absurdas para tentar reverter a situação do que deu errado. Por exemplo, uma FIV. Quando eu não consigo engravidar naturalmente, é muito comum que o profissional fale: seu caso é só fertilização in vitro, seu caso é só inseminação. E mais do que rapidamente, ansiosamente, você fala: não, eu não quero ficar esperando. Se você ainda tem condições financeiras, nesse caso piora, porque você fala: não, eu não vou aceitar, eu não quero deixar de ser mãe, não é possível não ter meu filho, eu vou lá e compro a tal da FIV. Eu não estou falando aqui, abrindo um parênteses enorme, se eu sou contra ou a favor. Eu sou a favor, sim, da FIV quando é necessário. Ela é um instrumento. É igual se você sofrer um acidente, quebrar a perna, você vai no ortopedista e vai fazer cirurgia, ok? A FIV, se eu estou com problema nas duas trompas e eu preciso de um caminho para tirar o meu óvulo daqui e botar o embrião aqui, eu acredito que é um caminho. Então, não estamos em discussão se sim ou se não. Eu estou aqui em discussão que quando a gente tem cegueira emocional e essas fraquezas de que a gente não quer sentir culpa, não quer sentir medo, não quer ter frustração, não quer ser a última a engravidar, né? A última do círculo de amigos, e a gente fica nesse sofrimento todo, a gente fica procurando atalho para sair dessa bandeira de frustração, dessa bandeira de ser a última. Inconscientemente, gente, isso não tô botando o dedo na sua cara e falando que isso é feio, tô falando que é normal acontecer. A gente não quer perder. Só que aí a gente faz cada coisa absurda e a gente se atropela, a gente enfia os pés pelas mãos.
Vou dar o exemplo da Thaís, que ela tá aí ontem. A Thaís já queria sair correndo fazer a inseminação antes de limpar o aquário. Quer dizer que eu sou contra a inseminação? Não, mas se ela simplesmente tirar o espermatozoide do marido e injetar dentro dela, vai dar certo, sendo que o problema dela não é ficar grávida, é segurar o bebê? É a mesma coisa, 6 por meia dúzia. Então, assim, se eu tô conseguindo engravidar e o problema é segurar o bebê, se eu tive aborto é porque eu engravidei e perdi, ok? Fica claro? O que é o aborto? É não segurar o bebê até o tempo hábil de nascer. Ok? Se eu tive um aborto, a primeira parte do ser mãe é engravidar, certo? Então, eu engravidei, o óvulo saiu do ovário, veio o espermatozoide do marido, fecundou, virou o embrião desceu pela trompa e colou no meu endométrio. Essa parte é a inseminação. Se eu jogar espermatozoide de uma seringa dentro da minha trompa, isso aí a Thaís já fez. Então, isso aqui é o que eu não preciso. Eu preciso daqui para lá, do útero para frente, segurar o bebê. Entendeu? Então, segurar o bebê é outra parte da história, outro capítulo desse livro de ser mãe. Entende? Então, se o meu bebê não passa de 5 semanas, se o meu bebê não passa de 6, se o meu bebê não passa de 4 meses, os problemas estão daí para cá. Só que não é simplesmente ir lá e jogar um hormônio, alguma coisa para segurar. Eu tenho que ver o quanto o meu aquário estava sujo. Se você aluga uma casa e você começa a usar essa casa e começa a ter problema na torneira ou na privada, né, no vaso sanitário, é só ir lá trocar a privada? Não é a privada o vaso sanitário, é um encanamento. Você tem que quebrar o chão, você tem que chamar uma pessoa que saiba qual cano quebrar. E aí a gente quer o quê? Naturalmente, pegar atalhos, então vou só trocar a privada. Não vai adiantar. Quando a gente tem essa cegueira emocional, a gente se perde e a gente não entende ou não quer enxergar que a vida é feita de fracasso sim, que a vida é feita de perdas, que a vida é feita de arrependimentos e de mortes também. Quando a gente amadurece, quando a gente passa por isso, porque a gente sempre acha que é o outro, né? O pai do outro que vai morrer, o filho do outro que vai morrer comigo, não. Ninguém quer isso para si. Mas a gente está aqui para entender que esse caminho para ser mãe após uma perda é porque você vai ser uma mãe vitoriosa, uma mãe comprometida, uma mãe muito mais responsável e forte pra caramba. Forte pra caramba. Só que você não pode ficar nessa posição com a venda nos olhos de que eu estou fraca e não consigo enxergar uma saída.